Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos, principalmente os reality shows musicais. No Instagram nós somos o @extrapodcast, XTRA Podcast, e no Twitter nós somos @extrapodcastbr, ok? Nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma reclamação não manda não, mas sugestão pode mandar. Enfim, o podcast sai quinzenalmente todas as terças de manhã em plataformas digitais como Spotify, Google Podcast e Deezer. No YouTube nós também ficamos disponíveis na mesma terça-feira, só que às 13 horas no horário de Brasília. Então, segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, segue a gente no Twitter, em todos os lugares, e deixa o seu like, comenta, dá sugestão e elogia a gente, porque nosso trabalho é muito divertido. Enfim, meu nome é Tonho, eu estou aqui com o Rit e com a Laura, que estão toda semana comigo, e hoje um convidado mais que especial, o Nivaldo Lemos, que também acompanha o X Factor aí há muitos anos, e já é nosso parceiro e já participou de outros podcasts também, né, se eu não me engano. Tudo bem com vocês, gente? Oi! Oi! Olá, gente, é um prazer estar aqui num tema muito legal que a gente tem muito pano para manga para discutir hoje. Hoje nós temos aí uma presença metade do Rio de Janeiro e metade nordestina, né? Então, estamos equilibrados em questão de representação Hoje geográfica. tem igualdade no podcast. Não é? Representação geográfica é aqui mesmo. Vamos ver quem tem sotaque mais forte de todos nós. Enfim, vamos lá. Só faltou a Tati, né, puxando o S aqui com o sotaque carioca dela. Vamos lá. Gente, recentemente a gente teve muitos protestos sobre racismo no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, né? Tudo começou lá e foi se alastrando por todo o mundo. E isso refletiu em vários reality shows, não só nos reality shows musicais, mas aqui nós só vamos falar do X Factor. Então, nesse episódio do podcast, nós comentaremos alguns casos de racismo que aconteceram no X Factor inglês, né? No X Factor UK. Então, será que vocês aí da plateia, né, da nossa plateia, e nós aqui mesmo, já percebemos algum na época ou percebemos só depois de algum tempo? Depois desse tanto de acusações que tiveram, a gente põe a mão na consciência e pensa, nossa, realmente, né? O que na época talvez não tenha ficado muito claro. Nivaldo, você acha que isso acontece bastante? Na hora a gente não vê, mas depois, quando chamam a atenção, a gente percebe que estava acontecendo realmente um caso de racismo, não uma briga qualquer? Ah, sim, com certeza. No X Factor UK, nessas últimas semanas que teve a exposição, né, do Misha Gate, que é até o título do episódio, em 2011, 9 anos atrás, eu tinha 15, 16 anos, eu vi aquilo, eu fiquei contra a Misha naquela época, né? Porque a gente é deixado levar pela narrativa que a produção coloca, né? Da Misha Bully, dela ser muito agressiva, ser muito confiante no palco, ser uma pessoa agressiva no backstage, mas aí a gente vai amadurecendo, vai vendo outros casos e quando a gente olha para trás, a gente consegue perceber que aquilo que aconteceu foi um caso clássico e que fizeram de tudo para minar a autoconfiança dela e tirar qualquer chance dela ter uma carreira bem sucedida e estável. Porque você vê hoje onde está a Misha. A Misha, quando estreou no X Factor na sua audição, foi um fenômeno. E hoje, por conta de tudo isso que rolou há 9 anos atrás, até também uma carreira não tão bem gerenciada por parte da produtora, quando ela lançou os singles dela, não fez com que ela tivesse uma projeção global ou até mesmo regional, no UK, Escócia, enfim, do que ela poderia ter, porque ela tinha muito potencial e a ITV, a produção do X Factor, fez questão de minar isso, mas não só com a Misha, né? A gente teve o caso da Gift Louise em 2016, a gente teve outros casos em menor proporção, mas proporção não significa que não teve racismo por parte da produção, né? Então, ao longo da história, a gente teve vários casos em proporções diferentes, mas que representam como artistas negros, sejam homens e mulheres principalmente, né? Você pode ver até pelo track record de finalistas e vencedores do programa, como os artistas negros são tratados pela produção do X Factor.
A gente vai analisar alguns casos bem específicos, né, mais minuciosamente. Laura, uma pergunta para você no geral, assim, você que sempre está muito atento às manipulações da produção, depois que isso tudo veio à tona, você vê a razão realmente ser no racismo nisso? Você acha que a Misha B tem, ela sabe o que ela está falando nesse sentido? Você concorda com ela? Com certeza, né? Não tem como discordar. Mas, engraçado, eu assisti X Factor na época, eu não estava nas comunidades brasileiras, eu assistia numa comunidade, no Live Journal de X Factor. Nessa época eu assistia com esse pessoal, a gente assistia ao vivo e ia comentando. E eu me lembro de muita gente já nessa comunidade falando sobre isso. Como assim bullying? Porque eu acho que a palavra bullying, principalmente naquela época, era muito forte. Hoje, não que a gente não fale de bullying hoje em dia, mas não sei se vocês lembram, teve uma época que se falava muito sobre bullying, que as pessoas usavam muito essa palavra. E você colocar uma pessoa como uma jovem com essa palavra foi muito forte para a época. Assim, não posso dizer que eu tinha o entendimento disso. Obviamente, eu não era uma adolescente na época que esse X Factor passou, já tem quase 9 anos, eu tenho 33 anos, então eu tinha mais de 20 anos. E era formada e tal. Então eu tinha o entendimento da manipulação e eu lembro de ficar assim indignada com o que aconteceu, mas na época aquilo não passou de aconteceu tal e foi. Não foi uma coisa que eu pensei por muito, sabe? E eu acho isso ruim quando eu penso nisso. Devia ter sido uma coisa que eu devia ter notado, não só notado mais, mas pensado mais sobre. Porque foi muito falado em algumas dessas comunidades sobre o que estavam fazendo com a Misha. Se você for olhar alguns comentários da época, tinha gente falando sobre isso, sabe? E eu fico assim, por que eu não dei a atenção devida ao que aconteceu? Porque a Misha, ela só estava querendo o melhor para ela, querendo o melhor dela. Por que que isso é considerado bullying? Por que que isso é considerado uma coisa menor? E agora que a gente está revendo, porque a gente está comentando a temporada, e eu não tinha. O Rich conseguiu lá os vídeos com os comentários, e eu não tinha revisto os comentários desde aquela época. Não é uma coisa que eu costumo fazer. E está sendo muito incômodo, e eu acho que é importante que seja incômodo, a gente é para incomodar, porque para mim é muito claro o caso de racismo, de tentar colocar ela tipo, saiba o seu lugar, saiba onde você tem que estar nesse programa. Eles costumam fazer isso, saiba o seu lugar no programa. Mas para mim é de uma forma bem diferente. E se ela fosse. E eu queria entender por quê. Por que minar a Misha? Aí fica o Realmente. questionamento, era por quem era lá dentro que tomou a decisão? Quem que foi a pessoa que falou, não, vamos minar essa pessoa? Foi uma decisão de jurado? Foi uma decisão só da produção? Quem que fez? Quem que começou isso? Eu queria saber, eu queria realmente saber. Eu acho que é importante a gente saber. É uma questão só do programa, o programa tem uma estrutura, a sociedade tem uma estrutura que reflete no programa, ou outras questões. Eu acho que seria uma coisa. Lógico que o X Factor acho que nem falou nada sobre o que a Misha revelou, o que a Leona falou, não que a Leona tenha sido específico desse. Acho que só a Tulisa falou, né? E eu Sim, acho que é um questionamento que a gente devia trazer, assim. Eu acho que o programa, assim como outros programas que estão falando sobre as questões de representação, devia falar o que acontece lá dentro, sabe? Ser mais transparente. é verdade. Então, gente, para quem ainda está meio boiando no que aconteceu, depois dessas manifestações que tiveram nos Estados Unidos sobre o racismo, a Misha B, ela fez um vídeo no YouTube relatando a experiência que teve no X Factor, né? Toda a experiência de falarem que ela era arrogante e que ela fazia bullying, etc. Então, depois que ela compartilhou a experiência dela,
gerou uma avalanche de muita gente abrindo a boca e falando, olha, realmente, isso não é um caso isolado, isso aconteceu com mais pessoas. Enfim, o que a Misha B acusou de acontecer? Ela disse que as pessoas tratavam ela de forma diferente, pessoas destratavam ela cita até a Kitty, né? Ela cita que a Kitty destratava ela e que a Kitty fazia algumas coisas e colocava a culpa nela. Ela falava que a Kitty causava intriga com a Sam e colocava a culpa na Misha, né? E a Misha fala bastante das microagressões, né? Que são, pelo que eu entendi, né, disso tudo, são uma manifestação do racismo estrutural. Então, é uma coisa que a pessoa faz, ela nem percebe que ela está sendo racista naquilo, sabe? Que isso vem de um racismo que está inato na pessoa. Enfim, ela falou que ela começou o programa com o nome Misha Byron, né, que é o sobrenome dela, Byron, e a produção pediu para ela mudar para Misha B, na desculpa de ficar mais moderno, né, uma coisa assim. Só que aí depois ela ligou que esse Misha B era para eles poderem fazer vários trocadilhos, né? E, enfim, no final, jogaram como Misha Bullying, né? Ela ficou bastante conhecida por isso. Ela ficou mais conhecida pelo bullying do que pelo talento dela. E, convenhamos, ela era muito talentosa, né? Pelo menos no início do programa, acredito que ela era uma das favoritas, assim, do público, né? Enfim, ela disse que tudo que a produção fazia era para rebaixar a imagem dela, fazer ela como arrogante, tratar ela como vilanesca e, né, acabar com a autoestima dela, porque isso tudo, né, tem um peso na pessoa, né? Afinal, uma pessoa não é só um participante de um programa, não é um robô, nem nada assim. Ela disse também que as únicas pessoas que apoiavam ela, né, que defendiam, era a Kelly, que era a mentora, né, Kelly Rowland, a Janet Devlin, o Marcus Collins e o Gary Barlow, que eram as pessoas que defendiam ela para a produção. Ela falou que o Gary chegou a enfrentar a produção por causa dela e tal. Isso até me surpreendeu, né? Não sabia, né, desse fato. Apesar dele falar algumas coisas nos live shows. Enfim, a Misha B, o que aconteceu com ela no programa? Hit, dá um resumo pra gente, assim, o que fizeram com ela no programa que acabou com a imagem dela. Nossa, o que não fizeram com a Misha, né, na época dela, assim, porque... Porque a Misha, como o Tom falou, ela foi uma explosão. Porque, digamos que a Misha foi o mais perto de Cher Lloyd que a gente conseguiu reprisar, sabe? Aquela coisa de ter rap no programa, de ter uma coisa meio... Não só as baladinhas e tudo. Então, quando a Misha chegou na semana, pelo que eu tinha botado aqui, para ver a votação dela semanal, para dizer com propriedade, gente. Quando a Misha chegou na semana 3, quando ela cantou Purple Rain, né? Se não me engano, ela foi Pimp Spot. Pimp Spot é a última pessoa a cantar. Os jurados começaram a falar, mais precisamente a Tulissa e o Luiz, de que ela era muito segura, que ela era muito talentosa, mas que tinha visto algumas atitudes nos bastidores que não condiziam muito com ela, que ela não tratava algumas pessoas bem. E só nisso foi o suficiente já para todo mundo ficar com a pulga atrás da orelha, porque eles falaram isso, mas todo mundo ficou em torno do... Nem mais da performance dela, ficou para quem ela tá falando isso e quais são os participantes que a Misha tá maltratando. Então eles ficaram focando muito nisso, nas atitudes dela, que ela passa muita confiança, que ela tem que ter cuidado. E focaram muito nisso, ou seja, eles não só minaram a Misha, como eles manipularam a gente, pra gente achar também que tava errado ela ser confiante demais, tava errado ela fazer isso. Mas foi bem pesado, porque eu concordei muito com a Laura falou isso de repercussão, porque na época eu me lembro que eu fiquei incomodado, mas não fiquei tão incomodado como eu ficaria hoje em dia. E são coisas que a gente vai aprendendo. E o impacto foi tão grande que ela foi terceira votada naquela semana de Purple Rain ainda, né? E foi a colocação dela. Na semana seguinte ela já era a 10ª, sabe? Ela foi a última votada, ela só se salvou porque a votação não empatou. E a votação dela seguiu assim, sempre ela indo bem, indo mal, indo bem, indo mal. Tipo, acabou com a Misha de um jeito que todo mundo ficou chocado. Assim, a gente, fã de reality show, quando para analisar, por exemplo, agora, 9 anos depois, a gente fica, nossa, realmente eles quiseram acabar muito com ela e ela não era também tão excelente de votação, como o Tom perguntou, ao ponto, por que a Misha, sabe? Por que não a Janete, que estava liderando todas as semanas? Então ficou com esses comentários do Luiz da Tulissa, da presença dela, das atitudes dela nos bastidores contra alguns outros participantes, não só minou Misha, como minou todo mundo, principalmente o público que vota. Ô, Nives, você acha que a Misha era um alvo fácil da produção? Com certeza ela era um alvo fácil, muito porque eles estavam querendo apostar em outros acts, né?
O caso da Misha é muito interessante, porque quando tu falou, Antônio, que a Janet Devlin foi uma das que mais apoiou a Misha em 2011, você percebe que a Janet também teve vários tapes nas semanas depois que ela esquece a música, comprometendo a imagem dela. Sim. Prova é que ela saiu de primeiro lugar para ser lá no top 5 por causa dessas manipulações. E o caso da Misha, a produção, ela bombardeou muito a imprensa na semana seguinte para minar a imagem da Misha. Porque como o Rich falou, na semana do Pop Rain, né, que na Rock Week, ela ficou em terceiro lugar na votação, porque teve os comentários da Tulissa e do Louis, e o pessoal ficou, será que ela fez isso ou não? Ela foi salva no domingo, e durante a semana, os tabloides bombardearam de notícias reprimindo as atitudes da Misha. Tanto é que na semana seguinte, na do Halloween, ela despenca para o último lugar. E os próximos tapes dela, que vocês podem conferir, né, ouvintes, no site nas próximas semanas, os tapes pré-performance da Misha são super... Nossa, a Misha arrependida, essa é a real Misha. Ela fala, né? Eu acho que é na quinta, na sexta semana. This is real me, this is the real Misha. Passando uma imagem de arrependida, de que eu não queria ter feito isso, até o ápice, que é quando ela canta Have Nothing, que aí a gente pensa, meu Deus, acabaram com a coitada. E junto a isso, a gente pega o link com a Jessie, né, do Little Mix, que na semana seguinte que aparece todas as notícias da Misha Bowling, né, como acho que foi o The Sun que colocou esse nickname para ela, Misha Bowling, aparece a Jessie chorando depois de ler, né, entre aspas, comentários nocivos sobre ela. Mas aí a gente consegue ter o link de que ela tá chorando não só por isso. A produção consegue colocar na nossa cabeça que ela estava chorando também porque ouviu comentários maldosos dos participantes. E quem estava fazendo isso? Quem foi que os jurados colocaram na nossa cabeça que estava fazendo isso? A Misha. Então foi toda uma conjuntura de fatores da produção, da mídia, para acabar com a autoconfiança e com qualquer chance da Misha vencer. Aí a mesma pergunta que eu faço. Por que fazer isso? Por que fazer a Misha? Por que a Misha? Por que alguém que poderia dar tanto dinheiro para Psycho como a Misha? Porque a Misha é muito talentosa. Ela poderia ser um artista com potencial global. Racismo. Porque ela é negra. A resposta é porque ela é negra. Sim, e a gente tá falando aqui de uma época... Eu posso fazer um comentário sobre, rapidinho, sobre o que você falar? Deixa eu só jogar uma coisa para você falar, Laura. Nessa época, o X Factor tinha muito poder, e nessa época tinha muita audiência, e a mídia girava em torno disso, né? A mídia pegava... O segundo semestre britânico era tudo X Factor. Sim, a mídia pegava, os tabloides falavam de tudo sobre o X Factor, né? Pode falar, Laura. Eu ia falar que eu não tinha pensado no que o Nivaldo falou sobre o vídeo da Jessie de Little Mix nesse sentido, nesse foco, sabe? De tipo, quem fez isso com ela e foi logo quando teve o rolo com a Misha. Eu não tinha percebido isso e, nossa, eu achei que é muito isso mesmo. Eles querem dar um alvo. Quem foi o alvo? Porque a Kitty não era um alvo simpático. Mas se você coloca Little Mix, que naquela época estava crescendo, obviamente não eram as favoritas no começo. A favorita no começo do programa era a Janet. Mas você dá um alvo para as pessoas sentirem pena e vilaniza ainda mais a imagem dela, né? Ela é a vilã do programa. E quando você falou sobre microagressões e essa situação dela, do racismo, eu acho que existe assim, uma questão que é muito fácil você acabar com a imagem de uma pessoa como a Misha, porque ela não tem a ideia do vencedor do X Factor negro, né? Da mulher negra. A gente teve a Leona e a Alex, que era mais... como é que usa a palavra? Mais quieta, baladinha, tipo, a Alex cantava música animada, né? Mas era música pop, isso, mais comportada. É a Girl Next Door, né? Isso. A Leona só cantou baladas, a Alex dançava, etc., mas ela dançava música pop, era a questão
da Beyoncé no começo da carreira, né? E a Misha veio com uma proposta totalmente diferente, de trazer o rap, e que não é tão mainstream, hoje é mais mainstream e mais aceito, mas também existe um preconceito com o rap por diversas camadas da sociedade, e a Misha veio com uma ideia diferente, e aí vem aquela coisa, opa, quem é você para achar que você pode estar nesse lugar? Uma forma que outros artistas não seriam questionados. Por que você acha que você pode chegar assim cantando a Adele ou então um rap em Adele? Eu acho que é muito de colocar ela no lugar dela. E isso é muito do racismo, né? Você tem que colocar aquela pessoa que tá achando que é mais do que ela é. E é muito ruim. Quando você assiste eles falando com ela, é muito ruim, porque você sabe que ela sabe disso. Pelo menos pra mim parece que ela sabe disso, ela sabe o que eles estão fazendo com ela. Falar desse jeito, sabe? Ela sabe porque ela já viveu aquilo diversas vezes. Ela sabe o que é. Quando você falar, você tem que tomar cuidado pela forma que você age. É uma pessoa que está falando, você aqui, nesse meu espaço, você não pode agir assim. Você não tem a cor para isso. Não, só um comentário rápido com base nisso que a Laura falou, que a Laura quando falou a Adele, porque assim, quem não conhece, gente, procure Rolling in the Deep da Misha, porque eu acho que é uma das maiores e melhores performances de um act, de um X Factor já feito, sabe? Eu acho que é uma Adele Card que todo mundo tem que se espelhar. E a gente para pensar, fica, gente, olha o que a Misha fez no primeiro live show. Imagina essa mulher com investimento toda a temporada. O que ela chegaria na final fazendo naquele palco enorme, com aquele Wembley Arena lotada. Sabe? É uma coisa surreal que o X Factor deixou de fazer, porque eles tinham uma artista completa e o racismo. Eu quero saber quem foi, porque assim, não veio do nada, né? Eu quero saber de quem foi a ideia da produção, sabe? Seria bom se fizesse isso com a Misha, sabe? Porque tem que ter um pontapé inicial. Veio de alguém. E foi logo numa temporada que não tinha o Simon Cowell, então ele não pode nem jogar logo também assim, que podia ser dele, já que teve esse caso dele com o Got Talent, mas ele não tava nem lá, então fica aquele mistério, porque como o X Factor passou muitos anos agora, 9 anos depois, se fosse essa explosão toda no X Factor hoje em dia, no instante eles tinham botado um bode expiatório e a gente descobriria que alguma pessoa teria levado toda a culpa de ter feito essa edição, um editor, alguma coisa assim, e teriam falado, mas esse assunto, infelizmente, a gente só vai conseguir saber o que a Misha falou, mas a gente nunca vai achar um culpado de quem começou isso tudo pra cima dela. Eu não sei se eles iam conseguir se safar colocando um bode expiatório, né? De uma pessoa para levar a culpa. Até porque, assim, vocês, eu acredito que os três já viram Unreal, né? Aquele reality show, que mostra que o propósito do reality show é apenas o reality show, não é alguém vencer, não é a carreira da pessoa depois. É você dar audiência ali naquele momento. E naquele momento, fazer aquela briga, fazer aquela intriga, acabar com a Misha, era o que dava audiência, era o que dava mídia, né? Eu acho que eles não se preocuparam porque era a Misha. Eu acho que eles não pensaram. Eu acho que existe um limite, assim, tem confusão, etc. Mas eles tinham uma relação muito próxima com a Cycle, então eles gostam de ter essa coisa. E o grande chamado de X Factor era isso, né? A gente leva você à fama de verdade. E eu acho que assim, eles pensa assim, se for a Misha, se a gente perder a Misha no caminho, quem liga? É só a Misha. Não existe um cuidado por causa dessa questão de racismo mesmo. Acha que existem pesquisas que falam do sofrimento da mulher negra na sociedade, que não é visto, e a mulher negra chorando não é visto da mesma forma que uma mulher branca chorando. E eu acho que isso é muito exemplificado pela Misha chorando no programa e pelo todas as outras mulheres brancas que passaram chorando nessa mesma temporada do X Factor, sabe? Ela não é merecedora dessa simpatia do público. E tanto que a Laura falou da mulher negra, né? A gente também teve o caso do Marcos, que também é negro, que tentaram fazer um plot dele de manchar a imagem dele pela orientação sexual dele e que não vingou. Tipo, foi tema de um tape pré-performance do Marcos, mas passou, ninguém fez muito caso. Então, até a diferença entre como homens negros e como mulheres negras são tratados, pelo menos nesse contexto do X Factor
Porque em 2011 a gente consegue levantar. Podem ver que quando a Misha começa a oscilar nas votações, mas até uma votação que poderia ainda arriscar a final, porque quando ela sai no top 4, ela ainda podia muito bem com mais 1% ter passado a milha e tal na final, começam os outros ataques para ela que não é do bullying, é de que ela estaria roubando música daqui, sabe? Aquela semana da Lady Gaga. Começa sempre Nossa, isso foi tão quando o assunto ridículo, meu esfriava, Deus. eles davam um jeito de Eles fazer o enfiavam. foco pra cima da Misha de novo. Que a Misha tava fazendo alguma coisa errado. Aí na semana seguinte, a Até Misha as sendo menos próprias, votada. até as próprias músicas que a Misha cantou pós Misha Gate são totalmente desinteressantes. Ela canta Tina Turner, ela canta Whitney Houston, ela Não tem canta mais Roberta aquele ciclo que ela Fleck. fazia, né? É algo muito datado, que consegue ser minimamente bom porque é a Misha. Mas ainda assim, as escolhas são muito datadas. Mas enfim, ela disse isso tudo, falou, acusou bastante as pessoas no vídeo dela, ela não deixou ninguém assim a salvo, falou de todo mundo, falou bastante da Tulissa, do Louis, e a Tulissa fez uma série de stories falando que não é racista, que na época ela tinha 22 anos, ela realmente era imatura, que hoje ela teria lidado de maneira diferente, mas que tudo que ela fez ela não se arrepende porque as acusações ela recebeu daquela mesma forma, ela só não fez partindo de um lugar de racismo, ela fez partindo de um lugar de que ela queria proteger os acts dela, né? O que vocês acham disso, dessa declaração da Tulissa? Falou pouco, mas falou. Balela. Parabéns pela coragem, porque não Bullshit. tem. Um monte de coisa serve pra ela desse meme horrível. Porque, pelo amor de Deus, Tulissa, devia continuar no Eu ostracismo acho que tá. que essa fala da Tulisa mostra que ela não aprendeu nada, porque senão ela reexaminaria as falas dela com essa ideia de que ela aprendeu sobre o racismo. Se ela falar, eu não... o problema é que as pessoas vibram correndo, eu não sou racista. Mas elas não examinam o que elas falaram, por que elas falaram. Tá, você cresceu, você diz que cresceu. Você cresceu como? Como que você cresceu? Se você não reconhece que Ela você trocou de usou rosto, gente, outra pessoa. se você não reconhece que você usou de comentários racistas, de falas racistas no passado, então você não aprendeu nada. É. Pode Porque falar, Milão. provavelmente em 2011, quando aconteceu tudo isso, eu vou dar o benefício da dúvida de que ela deixou-se ser influenciada pela produção, porque até o Gary fala que a produção ficava comentando, olha, a Misha fez isso, a Misha fez aquilo. E aí a Tulissa tentou usar isso como vantagem, mas, né, 2011, a gente tá em 2020. Eu acho que se você, como a Laura falou, se você não para e reflete do que, mesmo que naquela época não tinha intenção, mas foi racista, você foi racista e acabou-se. Antes de ficar calada. Real. Mas a Tulissa hoje tem um rosto novo e ela achou que ela ia se safar por causa disso. Enfim. Gente, a Misha não foi a única a se pronunciar, né? Ela foi a primeira, ela abriu os portões para muita gente contar das suas experiências, tanto no X Factor quanto na indústria, né, do entretenimento e da música. Dois casos assim que geraram bastante buzz também foram da Alexandra Burke e da Leona Lewis, né, que fizeram vídeos contando da história. Vamos começar pela Leona Lewis, que veio antes. A Leona Lewis venceu em 2006, ela é a primeira vencedora negra do programa, né, na terceira temporada, e por muito tempo ela foi a vencedora de maior sucesso do X Factor, né? Acho que ela só perde para o Little Mix e James Arthur hoje em dia, né, como vencedora de maior sucesso. Mas aí no vídeo que ela não fala da experiência dela no programa, sobre racismo no programa. Ela fala que depois que ela saia do programa, ela foi numa loja uma vez e uma atendente destratou ela, falou que não ia atender, alguma coisa assim. E depois que a atendente descobriu quem era, né, que era a Leona Lewis, que era uma cantora que tinha ganhado X Factor, a atendente foi lá, pediu desculpas. Aquele caso de racismo clássico, né, que a gente vê em todo lugar. Mas aí eu quero trazer uma discussão sobre a vitória da Leona Lewis. A Leona Lewis, tudo bem, ela é a primeira candidata negra a vencer o programa, mas ela mesma fala, ela é mixed race, né? Ela tem uma mãe branca e um pai negro, ela tem a pele clara. Isso influenciou na produção, vamos dizer, deixá-la vencer, assim, empurrá-la para vencer? O que vocês acham?
Eu acho que ela ganhou porque o Simon gostava dela. E aí o Simon blindou ela de qualquer coisa. Uhum. A gente pega as Eu, histórias musicais da Leona Isso que eu ia e falar. toda a trajetória dela era uma trajetória de vencedora, porque eram as baladas e coisas Sim, poderosas. Porque eu lembro, eu acho que é a Laura, gente, a Laura é muito referenciada, porque quando a Laura fala as coisas, eu boto na minha cabeça que foi ela que falou. Porque era uma coisa assim, a Leona veio numa época que a gente tava precisando de uma diva. E o Simon sabia que com ela podia conseguir, sabe? Então, exatamente. Com aí todas as músicas de Kelly Clarkson e Fantasia, né? porque assim, e a Leona é tipo, o Simon já tava na ideia, tanto, gente, a Leona cantou o Winnie Single, ela é a Moment Like This. Ninguém ia minar uma pessoa que ia cantar isso na final, sabe? É, O momento é esse, a letra da música. Então, ela fez todo o cuidado, todas as músicas que bombaram no Idol, o Simon trouxe pro X Factor, todas as histórias boas da Leona. A Leona era sempre perfeitinha, era sempre aquele amor de pessoa, tudo. Leona sempre tinha melhores VTs, tinha tudo. E olha, no começo, sabe? O X Factor tava com uma audiência grande, mas não era tão enorme ainda, mas já tava bombando na boca do povo. E foi alguém que explodiu. Então a Leona é como o Nivaldo resumiu bem. O Simon gostava dela e não tinha por que eles criticarem quem o chefe do programa queria que vencesse. então, eu acho que existe uma questão, eu concordo com o que vocês falaram, mas assim, eu acho que é difícil a gente falar que não existe essa questão do light skin. Se você for olhar, existem várias artigos. Gente, só deixando claro, não é uma coisa que eu estudo, mas eu já li bastante sobre essas situações e, né, tô falando do lugar do que eu já li. De que Hollywood, de que o próprio mundo da música aceita melhor mulheres que têm o tom da pele, né, mais clara. E que a mulher que tem a pele mais retinta, ela tem mais problemas porque a mulher de pele mais clara, ela também tem um certo fetiche, sabe? De que teve com branco e etc. Então, assim, tem toda uma questão social sobre isso. E acho que a gente não pode falar que não ajuda, não existe, etc. Mas é lógico, ela continua sendo uma mulher negra que sofreu, mas eu também eu acho que ela foi muito blindada e ela não era ameaçadora para eles da forma que a Misha era. Porque a sim, Misha, né, com o rap, com coisa, com confiante, o que eu falei, ela não pode ser confiante, ela não pode ser mais do que isso. Ela tem que saber o que ela é para eles. E ela é aquilo, né? Baladinha, mais certinha. sim. Então, logo depois da Leona Lewis, em 2008, nós tivemos a Alexandra Burke, que venceu o programa. A Alexandra não era a favorita, né, no início do programa, ela foi se tornando a favorita durante o que aconteceu, e nós tivemos aí o primeiro Final Two, né, de acts negros, né, a primeira final de F2 com a Alexandra Burke e o JLS. E em terceiro lugar ficou o Ewan, Owen, sei lá, não sei pronunciar o nome dele, que claramente era o favorito do Simon, né, e, enfim, tinha até aquele casozinho com a Diana, que eles faziam todos os VTs. Mas a Alexandra fez um vídeo, ela não fala tanto do X Factor, mas ela fala no pós. Ela fala que sempre pediam para ela clarear a pele dela. Ela fala bleach, mas que em bleach é tipo um alvejante, eu não sei como funciona o processo de fazer isso. Eu não sei se é maquiagem, não sei se é algum É, produto, então ela é passaria. produto clareador. É produto clareador. Tá. Igual que vende Então, muito assim, na Índia. uhum. Falam para ela fazer isso, para ela ser mais relatable, né, para se vender mais. Porque, assim, convenhamos aqui que a Alexandra é a primeira vencedora do X Factor de uma pele mais escura, né? A Leona Lewis tem uma pele mais clara. Falam para ela fazer isso, para ela fazer mais sucesso. Ela fala que quando ela entrou para o Strictly Come Dancing, que é um programa tipo Dança dos Famosos lá da Inglaterra, muito famoso, ela foi pintada como uma vilã, pintada como arrogante. Ela falou que no dia da revelação do cast, a mãe dela faleceu e ela não quis dar entrevista, porque ela estava mal, a mãe dela faleceu, assim, completamente, né, compreensível. E a mídia pintou ela como arrogante, como uma pessoa que não queria falar, né, com os jornalistas e tal, nem se ligaram para o fato que a mãe dela tinha falecido, não tentaram, né, descobrir o motivo por trás disso. E ela fala que isso aconteceu durante todo o programa. Eu não acompanhei o programa. Nivaldo, você acompanhou, não acompanhou? O que você pode... Acompanhei sim. O caso da Alexandra
é muito peculiar, né? Porque voltando para 2008, ela realmente não era favorita. Tinha o Eon, sei lá, que é o boyzinho do Simon que ficou em terceiro lugar. A Diana Owen, Vickers. pronuncia, não? Eu acho que é Owen, mas enfim. Eu acho que é Eu a acho Owen que é também. Relevante. É. A Diana Vickers e o JLS, que eram o top 3 ideal quando começou os live shows. E aí tinha a Laura White, que saiu Uhum. pra Work, é a Laura White, Foi. que também despontava. E aí a temporada foi acontecendo, os acts não estavam entregando, e a Alex entregava e acabou que a Alex venceu. Em 2017, a Alex era a melhor dançarina, era a melhor participante do Strictly. E eu acho que foi na quarta semana, ela tirou a primeira nota 10 da temporada. E aí ela homenageou a mãe, disse que a dança era pra mãe e tal, e começou a chorar porque a morte da mãe tem sido muito recente. Isso é totalmente compreensível, como o Antônio falou. Isso foi num sábado. No domingo, o Telemix, o Digital Spy, o The Sun bombardearam suas manchetes, declarando que esse choro da Alex era fake. E isso perpetuou até a final, porque a Alex acabou em quarto lugar no programa, ela foi até a final. E sempre que ela se emocionava, lembrava da mãe, tratavam ela como fake, e toda vez que ela conseguia uma nota boa e ficava feliz por isso, ela era tratada como arrogante. E eu participei de alguns fóruns no Reddit, na época do Strictly, e era impressionante a quantidade de gente acusando a Alexandra de arrogante, de prepotente, de falsa, unicamente porque ela era negra. Porque tinha outros participantes brancos tão bons quanto e que também tiravam notas boas e que ficavam felizes e não tinha esse estereótipo de arrogante. A prova é tanta que a Alexandra, do top 7 ao top 5, que são as últimas semanas de programa, ela foi a menos votada e ela só foi para a final porque os jurados salvaram ela. Então ela começou com um pouco de hype e tanto a mídia quanto o público, comprando esse discurso da mídia, foi minando os votos da Alexandra a ponto de ela chegar na final, mas sem ter chance de vencer, mesmo sendo a melhor finalista. Então, a Alexandra é um caso muito mais recente de como a mídia, juntamente com a má vontade, né, com o racismo das pessoas com mulheres negras, pode influenciar negativamente uma pessoa em um reality show. Nivaldo, e aí igualmente no programa de extrema audiência, né? Porque o Strictly, pra quem não sabe, Sim, a audiência que o X Factor hoje em dia. Então, o o alcance O é maior também. Strictly, na era de ouro do X Factor, que foi de 2008, 2011, 12, o X Factor fazia 11 milhões e o Strictly fazia 12. Atualmente, o X Factor faz 2, 3 milhões, o Strictly continua fazendo mais de 10 milhões de views. Então, é um programa que as tiazinhas do sofá, sábado, 3 da tarde, sentam e assistem. Então a gente vê, né, os danos que isso causa. A Alexandra, ela foi uma das primeiras aí a falar sobre esse assunto e ela fala até sobre a carreira dela. Foi para o teatro, depois ela fez bastante West End, que é tipo a Broadway lá da Inglaterra, e como isso afeta, né, a pessoa, toda a carreira dela musical, que não teve tanto sucesso, não teve tanto investimento assim. Mas vamos passar agora para outros casos que a gente consegue ver no X Factor. O primeiro é o Daniel Johnson, lá de 2009, que teve uma audiência que foi aquela audiência viral do programa, né? Em 2009, cantando, se não me engano, Sex is on Fire, uma coisa assim, acho que foi isso mesmo. E fez bastante sucesso na audição, porém, teve muita controvérsia durante os live shows com a produção querendo minar ele, falando que ele era muito arrogante, que ele era uma diva, que ele pedia para ir para o Simon para trocar música sempre. E teve até controvérsia sobre a sexualidade dele, né, com a Dani falando que praticamente tirando ele do armário na TV nacional. Mas Assim. peraí. A gente não tá confundindo o Daryl com o Jamie Archer? Não, o Jamie é o do Afro. Não, o Tonho só confundiu a música, porque tá. Porque o o negócio da Dani foi o Daryl. Não, foi Sim, então, a música é que ele Sex on Fire foi do Foi Jamie, Feeling mas Good? o do outro foi
O do outro foi aquela Dance with My Friends, que ele fica isso. falando isso. Do Beatles, sim. Eu confundi a música, mas estou falando do Daniel, sabe? Desculpa. Mas vamos lá, o Daniel, então, ele sofreu bastante na mão da produção, né? O que vocês acham? Eu acho que existe uma palavra que você repetiu com todas as vezes que a gente falou até aqui. Arrogância. É o que eu falei. Não é o seu lugar, você está sendo arrogante de se colocar nesse lugar. Você tem que saber onde você tem que estar. Você tem que ficar calado, ouvindo o que a gente está falando, cantando o que a gente quer que você cante. Quando você começa a querer o que você quer, quando você é confiante, você sabe o que você quer, você sabe o caminho que você quer seguir, você sabe o que é melhor cantar para você é minado. É aquela coisa. Se, dependendo da cor da pele, se a pessoa está falando que ela gosta de uma música, que ela quer cantar essa música, ela sabe que ela é boa, ela é artística. Se não, ela é arrogante e não tá aproveitando a oportunidade que foi dada a ela. Isso é uma coisa que eles falam bastante nos vídeos, Laura. Bom que você ter falado que a produção sempre fala, você não está aproveitando a oportunidade que nós estamos te dando. É sempre isso. Nós estamos te dando a plataforma. Você não está trabalhando o suficiente para essa plataforma que nós estamos te dando, entendeu? Eles sempre falam isso. É uma coisa que eu esqueci de mencionar. Uma coisa extremamente, tipo, eu sei o que é melhor para você fica aí no seu lugar porque você não tá onde você deveria estar. Então siga o que eu mando, senão eu vou te tirar daqui. E isso de troca de música é uma arma poderosa na mão de qualquer produção para minar o participante, porque eu me lembro que, quando ele trocava, porque assim, eu me lembro de algumas coisas, porque, né, eu faço os posts do X Factor no Brasil, então algumas notícias às vezes vêm à memória, que essa de o Tonho que botou, foi eu até que botei no roteiro dele, que tinha noticiado que ele ia no trabalho do Simon, na Psycho, dizer que estava insatisfeito com a escolha musical e trocava até o tom de voz, porque a gente sabe que tem casos de pessoas, por exemplo, quando o Ben Reynal trocava as músicas dele, era uma coisa super natural. O Simon dizia ao vivo, nossa, ainda bem que você mesmo quis trocar música, que foi bem melhor do que a que eu escolhi, sabe? E isso é uma coisa que o povo levava, tá vendo? Olha, ele escolheu melhor que o próprio jurado foi bem, mas com dele não, eles usaram isso pra prejudicar ele, porque usou com um tom de tipo, nossa, ele foi interromper o Simon no trabalho dele pra trocar música e não sei tão bem. Foi uma coisa meio confusa. E o Dano foi bem mirado, porque eu acho que ele no bórum da Big Band já pegou o bórum com Miss Frank, que foi um bórum que ninguém esperava que ele caísse. Então a produção deve ter visto a oportunidade perfeita de começar já a prejudicar ele dali. Viu que a votação dele estava caindo. Eu não lembro, gente, se alguma coisa aconteceu para a votação dele cair, porque ele chegou super favorito também. Me pegou de surpresa a votação dele, quando ele foi para aquele bórum. Então não lembro se teve alguma coisa. Eu lembro que quando ele cantou a música da Dani falou isso, não sei se foi a semana anterior, não sei se foi logo na primeira semana, mas eu não lembro se teve algum comentário, uma notícia. Eu acho que foi na Rock. Não sei. Foi na Rock ou foi na porque ele sabe que algumas coisas acontecem, como falou, Misha aconteceu com base no comentário. Do dele eu não sei que apareceu, eu sei que as notícias pipocavam no decorrer da temporada até ele sair na semifinal. Mas eu não sei se teve algum momento assim, nossa, isso aconteceu com ele, vamos votar ele para eliminar. Porque ele nunca mais caiu no bórum, foi bem diferente. Ele só foi eliminado por ser o último menos votado, quando nem existia bórum mais. Outro caso que foi acusado bastante de racismo na mídia, que a gente viu, né, agora, esse momento que foi acusado de racismo, foi a eliminação da Gamu na Judges Houses do X Factor de 2010. Naquele momento, a Cher Lloyd cantou sem voz nenhuma e ela passou enquanto a Gamu foi eliminada. Mais um caso de racismo no X Factor? Ou eles realmente só queriam passar a Cher mesmo? Eles queriam passar a Cher, mas a questão da Gamu, eu ainda tem toda uma questão de imigração ali, né? Que eu acho que deve ser que a gente não sabe até hoje direito o que era. Porque eu li depois que a ideia da Cheryl era passar a Gamu. Então eu não sei o que aconteceu ali dentro, nos sentidos de. Porque ela teve aquele problema de ter imigração ilegal, né? Então eu não sei se ali teve uns problemas. Mas olha, sinceramente, Gamu, do jeito que foi até melhor, porque eu tenho certeza que acontecer as mesmas coisas que aconteceram com outros participantes ia acontecer com ela. Foi bastante polêmico, né, na época, tudo isso. Vamos lá, continuando então. Depois dessas edições que a gente falou, tivemos também alguns casos na 10ª temporada, né, em 2013, com a Tamira Foster e a Hannah Barrett. A Tamira, quem não se lembra,
Ela chegou, se não me engano, em 4º lugar do programa. Ficou em 5º. Tá. Não disputa com o Nivaldo, maior fã de Tamir. Eu achei que tinha sido o 4º, mas assim. O 4º foi o Rooftop, com a boy band do Gary. Gente, ninguém nem lembra desse programa. Enfim, ela ficou lá em 5º lugar, a Tamira. Ela entrou no programa como uma dupla. Eu esqueci o nome, eu tinha acabado de ver, mas era Silver alguma coisa. Eles separaram a dupla na própria audição, aí as duas passaram individualmente, só que só a Tamira chegou longe no programa. E a Tamira passava uma imagem dela de que ela não aprendia a letra, que ela era preguiçosa, que coisas assim, né? Vocês lembram disso? De toda a coisa dela? Como esquecer? Impossible, né? Como esquecer? O Nivaldo é o maior fã de Tamira da face da Terra. Esse final de semana eu tava vendo as performances dela, porque eu acho que mesmo a produção sabotando ela em escolhas, mesmo tendo todo o pote de esquecer a letra da música, que focaram muito nisso nas últimas 3, 4 semanas que ela teve no programa, ela entregou boas performances. Só de lembrar de Ain't Nobody Beneath Your Beautiful, eu fico todo arrepiado. São muito... É atual, era muito fresh pra 2013, Nossa, ela sabe? tava linda nas duas apresentações. Não lembro qual era... Eu não lembro qual era o cenário musical de 2013, mas era muito fresh pra época. Eu acho que o maior problema da Tamir é um problema que muitas mulheres e homens negros passam, que é que você não tem a chance de errar. A gente já teve várias pessoas do X Factor errando letra e errando coisa, e elas são bem votadas. A gente teve até, como é que é aquele Xê, que errou o músico da Adele. E eu acho que Tamira, que era uma adolescente, vamos lembrar disso. 16 anos. Que entrou como uma dupla e ela foi colocada sozinha, e aí ela não podia errar, ela não tinha chance de errar. Eu acho que eu fui injusta com a Tamira algumas vezes. E eu me arrependo disso, porque, gente, ela tinha 16 anos, cara. Ela era muito nova. E eu era fã da Tamira, e eu acho que vinha também de um lugar de que eu esperava muito dela. Mas o que eu tô esperando tanto de uma garota de 16 anos que nunca fez isso na vida? Que é a primeira vez. E a gente dá expectativas maiores, e existe esse problema, que não existe a chance de errar. Isso também é uma microagressão. A pessoa não tem que ser perfeita o tempo todo, e no minuto que ela erra, ela comete um erro que todo mundo pode cometer, ela não tem mais essa chance, ela não merece mais estar aqui, tchau. E ela é dispensada. Mas eu creio que expectativas dela, assim, nem por causa da audição de outras coisas, foi porque, como o Nival falou, as duas primeiras apresentações delas, que ela cantou uma música que foi agitada e depois uma baladinha, ela fez performance tipo de, nossa, a menina vai ganhar, sabe? E depois o universo começou a rodopiar tanto que uma over ganhou, sabe, a Somebody. Mas ela, sei lá, apenas que a gente via a Tamira definhando a trajetória dela no programa. A última semana dela é triste. Ela canta We Found Love, da Rihanna, e você consegue ver nos olhos dela, ela tentando lembrar a letra da música. Gente, então, mas eu acho que ela foi sendo minada, né? Então, teve muito isso, da esquecida, que eu acredito que acabou internalizando isso pra ela. Dela ir pra um palco sem confiança nenhuma. Você consegue ver nos olhos dela, no top 5, que ela tá lá só por estar, é corpo presente. Tanto é que ela foi eliminada, coitada, né, nessa semana. Hoje em dia, os VTs do X Factor são bem mais rasos. Mas antes, os VTs eram dos jurados opinando sobre a escolha do jurado para aquele candidato, sobre a escolha do candidato para aquela semana. E nos backstage, o participante assistia, né? Porque era a sua entrada. Ele tava vendo aquele VT acontecer que depois vinha. Então, se num VT os jurados ficam falando, será que a Tamira vai errar dessa vez? Sabe? Não só para ela, mas para outros participantes que queiram dominar. Ela já entrou para a performance, ela já sabendo que os jurados estavam pensando que ela talvez errasse a letra. Ela já entra abalada, como ela falou, 16, a pessoa de 16 anos falando, chega pra ele falando, você vai errar, você vai errar. Até a gente, já que é cobra criada, a pessoa botar martelando na cabeça da gente e erra, sabe? Então, eles já faziam o trabalho deles sutilmente com o VT e a pessoa na porta do palco assistindo aquele VT que ninguém tava botando fé na sua apresentação. Então já era também uma manipulada básica ali, pra não parecer o jurado, não precisar o jurado falar de novo, nossa, você errou, sabe? Então, eles pegavam nisso. Hoje em dia aqui nos VT não tem muita coisa não, mas nessa época da Tamira ainda dava pra impactar bastante. Sim, e ela lançou uma música ano passado, uma música incrível. Escuta até eu hoje. Nunca vou ouvir. Ever a música é incrível. Você é ouvinte do Extra Podcast, escute porque a música é incrível.
E eu vou assistir Mundinho Ain't também na Nobody BR. de novo, que eu amo Ain't Nobody. É uma das minhas performances É favoritas. incrível, é muito boa. Nossa, É muito boa, cara. a É muito Nicole boa. gritando no fundo. Nossa, Aham. perfeito. E Mãe. eles fazem, até pensando aqui com outros candidatos negros, é trocar o cabelo no meio do programa, né? Ela Aconteceu com teve, ela também, ela teve 3 makeovers, a coitada. não é? 3. Isso até tira um pouco da identidade da pessoa, não tira? Totalmente, totalmente, totalmente. Eu acho que É, isso entra muito nas microagressões. Eu acho que a Tamira é um ótimo exemplo de microagressões. Ninguém virou e falou pra ela que ela era na cara dela, você é menos, mas foram tantas pequenas coisas se, se somando ali, né? Dá muito pra ver, ainda mais olhando de volta. Eu acho que quando a gente está assistindo às vezes o programa, a gente está se envolvido em torcidas e em situações e você acaba se empolgando com essas coisas ou odiando certas coisas, porque você está lá vivendo. Quando você se afasta e você assiste de novo, você olha, você percebe coisas que você não tinha percebido. E é logicamente que são coisas que eu não percebo de cara. A gente tenta ter certas sensibilidades, mas a gente não percebe de cara. E hoje pensando, gente, ela tinha 16 anos. Eu fico assim, eu não acredito Tipo, em a tudo que fizeram com Nicole, ela. quando ela se embanana toda Impossible, a Nicole fala, ela tem apenas 16 anos. Aí o Louis, eu acho que é o Louis que fala, o Nick também tem 16 anos. E Hum. daí? Sabe? E daí? Ela tem 16 anos, tipo, como tu falou, Laura, ela é uma adolescente que nunca fez isso e tá pela primeira vez fazendo. na temporada seguinte, né, vamos passar de assunto, nós tivemos, né, a 11ª temporada, que o Ben venceu e a Fleur em segundo. Foi uma temporada, convenhamos, bem ruinzinha, né? Mas a Fleur é uma pessoa que se destacou bastante e pegou até bastante fãs da produção. A produção investia muito nela. Só que, ao mesmo tempo, a mídia ficava falando que ela não sabia cantar, né? Que ela só sabia dançar, que ela só sabia fazer performance, mas na hora da voz ela não entregava. Isso é uma espécie também de racismo, esperar que ela fosse aquela Whitney Houston, né? Detalhe que a Flor cantava. Não, a Flor canta bem. Uhum. Eu lembro que na segunda semana a Mel B acusou a Flor de trapacear. E Eu Mel não B é lembro. negra, tá, gente? Mel Explique, B é negra. explique. Eu não lembro A, disso. a Flor. Tá, vamos contextualizar. O Week 2 dos lives foi anos 80 e a Flor cantou It's a Shame. E aí a base tava muito alta realmente no Hum, refrão. E realmente a voz dela tava muito abafada com a base. Mas foi uma ótima performance. Ela entregou dança, ela entregou presença de palco, entregou voz. E aí a Mel B falou que ela estava trapaceando porque ela não conseguia ouvir a voz dela. Isso até foi tema do tape pré-performance dela na semana seguinte, que foi quando ela cantou Lady Marmalade. Então até que pessoas negras também são racistas, tá, galera? Vocês que colocar isso na cabeça de vocês. Não é porque é pessoa negra que a pessoa tá isenta de ser racista. Muito pelo contrário. E só pra constar que vocês cancelem o podcast local de falar do Nivaldo. A gente tá aqui caladinho. Nivaldo. Gente, tá? Eu sou uma pessoa negra, tá? Só pra vocês entenderem. A gente não falou isso o tempo todo, né? Desde o começo, mas eu tô falando, tá falando agora. eu acho Eu que não tem sou uma a questão. branquela, não. Apesar dos meus Eu acho colegas de podcast serem, eu não sou. Eu acho que tem uma questão da Fleur que dessas negócios de base, gente, era ridículo porque One Direction usou base O altíssima tempo todo. todas as semanas daquele programa. Todas. Eu, inclusive, mantenho que eu acho que o microfone do Luiz estava desligado em algumas performances, que ele não Eu parece estar acho que cantando. todas. Eu E posso eles estar. elogiaram todas as performances. É uma coisa ridícula, absurda. E eu acho que até hoje a Flor é a única que recebeu esse tipo de acusação. Eu não lembro de ter outras acusações desse tipo. Vocês Eu lembram? também não, eu não lembro, não. Base é uma das coisas mais usadas nesse programa. Pelo amor de Deus. Tem hora que é extremamente óbvio, principalmente hora que tem coro. Ah, pelo amor de Deus, eu não lembrava disso. Essa temporada, pra mim, eu fiquei meio aérea em várias coisas. E por outras razões, eu não lembrava disso e tô até assim, incomodada.
Não, só dizer que isso da Fleur, como tu falou no começo, é muito lembrar, porque pra eles, como tu falou, toda mulher negra tem que ser que nem a Beyoncé, sabe? Cantar, dançar, entregar, sei lá, um espetáculo de explodir na nossa cara. E a Fleur fazia isso, gente. Ela não precisava ter um alcance vocal, não. Gente, se essa temporada foi relevante, foi porque a Fleur antecipou o lançamento de Uptown Funk, gente. Sabe? Ela antecipou o Sim, lançamento de uma música. A totalmente. Fleur, a Fleur fez É no verdade. palco da nova era do X Factor, porque, por exemplo, assim, a Alexandra, ela ganhou o X Factor, mas o palco era normal, sabe? O palco era no estúdio normal. Mas o que a Fleur fez no palco, ninguém faz ali não, meu filho. Até hoje é difícil achar alguém que faça. Little Mix e Floresta, no ano seguinte, cantando um mashup de Black Magic com sax, é uma das melhores. É tão humilhante pro bem que o X Factor não tem esses dois vídeos no YouTube, porque o povo ia comparar e ver que ele foi humilhado. Mas a Flo entregava muita coisa boa. E ela tentava cantar umas baladas por culpa da Mel B, que ela cantou até Alicia Keys, que não precisava, porque a Flo entregava tudo. Mas eu acho que a Flor não sofreu, assim, o impacto grande que isso podia causar dela ser acusada de estar fazendo isso, porque ela era act do Simon. Porque se ela fosse do Louis, É. o próprio Simon na semana seguinte ia dizendo, realmente você não tá cantando nada, sabe? Então, no X Factor você tinha um quer poderoso, que era depende do jurado que você tá, a produção não podia fazer algumas coisas. A Flor podia ter sofrido muito por causa disso. Mas como ela era Sim. act do dono do programa, foi quase um efeito Leona, digamos assim, que ela pôde ter. Que ninguém podia falar muita coisa dela. Ainda bem, né, gente? Porque a Flor foi um act que eu acho que é o único act que eu realmente apoiei o Simon manipular pra ela, botando ela pra cantar por último, entregando boas músicas, sabe, pra ela, porque realmente ela merecia. E o caso da Flan é, é quase 1 em 1 milhão, porque ela começa os lives totalmente sem investimento. Ela canta a Labada Best na primeira semana, né? Com um topzinho, uma legging. E aí, quando as apostas do programa não entregam, como a girl da Cheryl, que eu não lembro o nome agora. Eu tô Lauren. lembrando que era. Isso, essa aí, a Lauren. Lauren. Lauren, Ela eu não não lembro. entregava. Aí, quando chegou na Halloween Week, que essa garotinha cantou Dark Horse e foi uma lástima, e viram que tinha potencial de um act feminino entregar performances, foi quando a Flo cantou Michael Jackson na outra semana, deram um momento para ela, deram um palco bonito, ela estava bem vestida. Na outra semana foi a semana da Big Bang, que ela cantou Big Bang, que tinha sido meio viral na Judges Houses dela, e ela teve um momento dela de pimp spot, né, de produção, e realmente começar a ser reconhecida como a favorita. Como a gente consegue ver depois, você pode ir no Wikipedia ver, né? Ela nunca teve chance de vencer o programa, mas a produção tentou fazer com que a gente achasse que ela tivesse chance. Uhum. Uhum. Ela no máximo ficou em segundo, né? Tô vendo aqui as votações. Mas ela nunca chegou a encostar muito no primeiro, não. Enfim, depois da Flor, na temporada seguinte, já em 2015, foi uma das a que a gente considera, né, uma ótima temporada. A gente teve dois casos aí interessantes. Primeiro foi o Mason Noyes, que foi expulso do programa e voltou, né? Porque ele tinha brigado com o Simon. Simon chamou ele de asshole, aí ele foi expulso da Six Share Challenge, e depois ele voltou com toda aquela. Fizeram um VT, né? De que ele tinha se arrependido e tal, mas é aquela coisa, sempre mostram ele como o arrependido. E essa fama dele de arrogante passou o programa inteiro em cima dele, né? Até ele sair, de fato. Gente, eu tive que ir pro Google pra lembrar quem era Mason Noyes. Ele era bom. Eu lembro que a audição dele, eu gostei bastante da audição dele. Eu lembro de elogiar alguma performance, agora eu não lembro muito dele, não. Tipo, ele nos lives, ele cantou Sorry do Justin Bieber no primeiro live. Ah, lembrei. Isso, tipo, olha como eu tô arrependido de ter feito aquilo, de ter gritado, como se o Simon fosse uma figura imaculada, né? Uhum. E eu fiquei, gente, Era considerado, né? o cara é um rapper. Tipo, por que você vai dar Justin Bieber pra um rapper? Por quê? É verdade. Além do Mason Noyes, a gente teve o caso do Reggie e Bolly, que ficaram em segundo lugar, que eles eram. Eles não eram ingleses, né? Eles eram de um país africano, eles eram de Gana, né? Eles eram de Gana, eles ficaram em segundo lugar. Mas uma coisa que eu lembro bastante de ter na época é que muita gente votava neles como joke, né? Ninguém levava muito a sério eles. Na final, deram uma música completamente sabotada como winner single para eles, né? Até para Louisa Jones foi horrível aquele winner single, mas não combinava nada com eles. Né? Ao invés de
colocarem separado como vinham fazendo nos outros anos, eles deixaram a mesma música já para acabar com qualquer chance deles vencerem o programa. Por que eles não queriam que eles vencessem o programa? Porque eles consideravam o Eles não Rag queriam vencer Ball. porque ele queria a Luísa, né? Não, mas eles consideravam o Rag Ball como uma coisa exótica para as pessoas, os ingleses rirem. Para mim era essa a situação deles com o Rag Ball. Olha que Era quase um engraçado. zoológico. Era um zoológico. Cara, era isso. Não, mas sabe uma coisa que dá pra gente, já que a gente tá falando desse assunto, foi bom que a gente para pra pensar, porque quando a gente falou que os produtores quer botar muitas pessoas, as pessoas negras no seu devido lugar, que você está nisso, se vocês lembrarem, os VTs de Dragon Ball era extremamente. Eu sou muito grato Sim. pelo X Factor por estar aqui. Eu sou muito grato por. Eles faziam tudo o que a produção queria, mostrar gratidão. E o público faria o quê? Nossa, eles são muito gratos mesmo, vou votar neles, sabe? Porque assim, antes de qualquer coisa, eles não cantavam tão bem assim, mas eles eram extremamente carismáticos. Então, a produção deu um empurrão para esse carisma deles. Mas esse clima de gratidão nas performances dele era um gratidão demais. Era seja no VT, era seja nos comentários dos jurados, porque tinha jurados, se eu não me engano, que o Simon falava muito. É muito bom ver a alegria de vocês aqui, como vocês são gratos por estar aqui, sabe? Como foi o anjo, o X Factor foi o anjo protetor que apareceu na vida deles. Então, a produção com eles foi mais tranquilo, nesse sentido de que eles estavam, digamos, várias aspas, nos lugares deles, então eles não estavam ameaçando ninguém. Quando ameaçou a favorita, deram uma música que eles não conseguiam cantar e eles perderam, sabe? Então eles iam muito com o caminho que a produção sempre quis para os participantes, assim. Então eles, eu só parei para ver agora, porque a gente começou a falar muito disso, então eles são um exemplo claro do que tipo de participante negro que a produção deixa ir longe. Enfim, vamos passando. Ano seguinte foi o ano da Sarah Alto, Matt Terry. Esse ano teve controvérsia, que foi a presença de Gift Louise. Ela fez também uns stories contando um pouco da história dela. Ela fala que ela entende tudo que a Misha me passou, porque ela passou pela mesma coisa. Ela falou que sempre tentavam colocar estereótipos para cima dela. Eles perguntavam para ela se ela gostava de comer frango, porque existe o estereótipo de que negro gosta de comer frango frito. E ela, enquanto para os outros perguntavam coisas da vida mesmo. Ela fala que a Nicole não dava, era bem arrogante com ela, e que as pessoas no programa sempre falavam para ela que ela tinha que estar agradecida de estar ali e não achar que o lugar dela era ele mesmo, sabe? Ela só tinha que agradecer por ter tido aquela chance. E a Gift era boa, né? E saiu bem cedo no programa. Nossa, tá parecendo um resumo de tudo que a gente falou até agora. Não Exato. Gente, e a melhor semana da Gift, ela tá loira. Botaram uma peruca. Sabe, que ela cantou Lame. Colocaram uma peruca. Botaram peruca loira nela. Eu me lembro, assim, a performance é tão maravilhosa, mas realmente caracterizaram muito a Gift. Era cabelo diferente, era roupa diferente, ela era muito descaracterizada. Coitada. E ela é tão boa. Gostava tanto da Gift. Eu também gostava muito da Gift. E a eliminação dela é o Louie pedindo pra Cheryl eliminar ela. Uhum. Ao vivo, assim, elimine ela. E a Cheryl vai e elimina. É ridículo. Foi realmente bem ridículo mesmo. E, no caso, ela também não teve muita defesa do Simon, né? Que era o mentor dela, né? Ele nunca, sei lá, se colocou... ela não tava no moldezinho que ele queria, então... O Simon faz o que ele sempre faz, né? Ele sabota todos os outros acts pra privilegiar um, geralmente nem é tão bom assim. Foi sim. Vamos lá, por último, assim, nas temporadas normais, tivemos o Dalton Harris, que foi ele venceu a temporada como o primeiro homem negro e estrangeiro a vencer o programa, né? Mas a trajetória dele vinha com o Anthony seguido em segundo lugar, e o povo parecia que gostava do Anthony, assim, nas votações, eles sempre estavam quase empatados, e o Anthony tinha todo aquele negócio de recuperação de drogas e tal. O Dalton sofreu racismo, ele foi protegido pela produção, e o mesmo caso da Leona Lewis. O que vocês acham que aconteceu para ele vencer assim? Ele venceu bem até o programa. Olha, eu acho que é um mistério da sociedade. A situação também do Dalton, para mim, é uma coisa que eu não consigo entender. Porque, gente, o Dalton era tudo que você falou, era tudo para não vencer. Sabe? Eu não consigo. Eu fiquei pensando, desde que a gente falou que a gente ia gravar esse podcast, fiquei pensando no que fez o Dalton. Eu acho que existe muito um lado da Leona,
ele era muito calmo, ele era muito certinho, etc. Mas, gente, só do fato dele ser estrangeiro, não sei se nesse ano não sobrou ninguém que o Simon. Eu não consigo, não sei se é por causa do Louis Tomlinson, mas eu não consigo entender por que que ele chegou lá. E eu fico feliz, porque eu gostava bastante dele. Agora, pode ver a diferença dos comentários nesse mesmo ano para a Cássia e a Lia, que eram que eu torcia para as duas. E elas tinham apenas 15 anos e era uns comentários péssimos que eram feitos sobre ela na internet, que eu lembro que era muito complicado e que era totalmente diferente do tratamento do Dalton. Eu não consigo entender a questão do Dalton, assim, pensando no X Factor. Pra mim é uma coisa totalmente fora de si. Pra mim a única coisa que eu posso pensar é o Louis Tomlinson, ele tinha que ter alguém na final lá, tava no contrato. Só posso acreditar nisso. Mas já teria o Anthony. Não, o que eu penso, gente, é porque assim, o programa dava 3 milhões de audiência, então o público que ficou gostou, porque assim, era uma audiência que foi caindo drasticamente, né, ao longo dos anos, e ficou. Minha revolta é porque eles prefeririam a Scarlett do que a Shan, sabe? Porque era pra final ser meu Charlton, meu casal, Shan e Dalton na final era pra ter, a Shan deve ter chegado. Mas alguém comentou na época, quando eu falei assim, quando eu perguntei no Twitter, eu falei assim, gente, eu queria que a Shan tivesse seguido, não sei por que eles preferem a Scarlett. E meu povo falou, gente, a Scarlett faz o tipo de mulher britânica que o público gosta mais. Eu não entendo disso, então não sei, assim, por isso, então deve ser. A Scarlett eu odiava, porque ela fazia blackfishing, que é aquela coisa de você usar outra cor para você parecer que você é de mais exótica, etc. Porque a Scarlett era uma mulher branca que ela parecia que era negra, negra não, né? Meio laranjada, mas negra. Meio E Donald era uma Trump. coisa. Isso, era Alaranjado. uma coisa absurda. Eu falava disso no podcast na época toda semana, porque para mim era muito indignante. Gente, pesquisa no Google a audição dela e ela no programa, a cor que ela tá e a cor que ela é. E Isso é no primeiro ano extremamente que ela participou era vergonhoso. muito pior. Ela era muito laranja. Não, sim, eu tô vendo aqui, eu até pesquisei aqui a foto. A foto, gente, pra mim é uma mistura de estereótipos, é ofensivo. Ela não deveria nem ter entrado no programa. Só alguém devia ter falado, você não vai entrar porque você faz de blackfishing. Pesquisem Emma, que é uma influencer da Suécia, para você ver o que, que ela fez na pele dela para fazer blackfishing. Eu acho isso uma coisa extremamente ofensiva. Existe toda uma categoria de pessoas na internet que fingem que são de outra raça, transracial, que eles falam, e é totalmente absurda e ofensiva. Eu reclamava disso toda semana. Posso reclamar 20 mil vezes porque eu achava vergonhoso e eu só conseguia ver isso nessa temporada. Pode falar agora, Nival. Mas eu acho que no Dalton, a gente tem muito as viúvas de One Direction, Uhum. que deve ter um dedo delas na vitória do É o que Dalton, sobrou. porque ele nunca teve um VT tão ruim assim. O fato dele ser homem ajuda, né? E o fato de o Anthony não ter ficado plenamente com as capacidades mentais durante o programa, né? Tava um pouco instável mentalmente, distribuiu. É, realmente. Bom, passando isso tudo, vamos falar agora rapidinho, só um adendo sobre outra participante do programa que fez um vídeo sobre racismo e tal, foi a Liane do Little Mix. Ela fez um vídeo bem emocionada, né? Falando que, apesar dela ter muito sucesso com o grupo, né? Ela agradece tudo, claro. Ela sempre se viu como a menos favorita, ela sempre teve que trabalhar muito mais para conseguir a atenção do público. Ela, no início da carreira, né, lá no X Factor, sempre colocavam ela para cantar um rap, sempre como ela fosse a linha urban, né, do grupo. E ela sempre foi levada menos a sério que as outras, como se ela não soubesse cantar, sendo que ela realmente canta muito bem, né, junto, como as outras também cantam. Mas ela nunca foi tão levada a sério, nunca foi tão a favorita das pessoas. Isso mais, ela falou bastante, né, da carreira dela depois disso. A gente consegue perceber isso, né, bastante. Com certeza. Quem acompanhou Little Mix no X Factor, o que ela falou de estereótipo, até a Liane sempre foi muito girly girl, sabe? De muito feminina e de coisas fofas, etc.
e a primeira coisa que colocaram ela no grupo foi o estereótipo de hood, né? Que, com as roupas, rasparam o lado do cabelo dela. Tem vídeo dela triste com isso. E ela tinha que fazer rap, que ela nunca fez, porque ela tinha que Super encaixar 10, né, gente? Quem começa ela com rap, por favor. isso. Que ela tinha que entender no estereótipo o lugar dela como a pessoa negra do grupo que ela tinha que corresponder. E ela explicou que ela só conseguiu sair disso né, durante a carreira de Little Mix, que ela foi crescendo no. Né, do coisa, ela não faz. Gente, Little Mix não tem rapper, pelo amor de Deus. Pois E ela é. não canta. E eu achei interessante que ela falou quando ela veio no Brasil, da diferença que foi para ela, tipo, ver pessoas como ela, performar para pessoas como ela. Não sei se vocês viram. Eu vi ela falando que pra ela foi emocionante, que em nenhum lugar que ela teve, ela conseguiu ter essa sensação, porque sempre que ela vai pra algum lugar é só gente branca, Eu achei isso muito basicamente. interessante. E eu acho que isso fala muito sobre como esses participantes do X Factor deviam se sentir. Eles estavam rodeados de gente branca, várias pessoas eram o único representante negro no programa naquele ano. E aí você fala, para onde você vira? Com quem você fala quando você está numa situação assim? A situação que a Misha estava, a situação que todas essas mulheres passaram, os homens também. Quem que você fala? Quem que você vira para falar para sair de uma situação assim? Você não sai, você aceita, Sim. você assinou, você está ali. E Ainda isso para sobre mim, Termina, Laura. eu ia falar, isso para mim é extremamente triste saber que eu assisti e eu compactuei com isso de alguma forma. E hoje eu olho com olhares diferentes e eu fico triste de ver o que aconteceu com a Misha. Por mais que a gente saiba que ela foi, eu gostava sempre muito da Misha e torcia por ela e defendia ela, eu sou parte do problema, né? E eu acho muito triste a gente saber o que aconteceu com ela há tantos anos e saber que vai continuar assim, vai ter coisa que não vai mudar. E aí, o que a gente vai fazer? Só para completar o arco da Leiane, o ouvinte que vai acompanhar aí as próximas semanas das reviews do X Factor 2011, na semifinal, a Leiane esquece a letra da música. Eu acho que é The Supremes, a música. Eu lembro, daquele tema do. Ai, Motown. gente, eu lembro You Keep exatamente Me o Hanging performance. On. You Keep Me Hanging Isso, On. eu lembro A exatamente. Leiane, na bridge, ela esquece a letra. Na época, eu lembro que eu ainda usava Orkut, né? E muita gente comentava, só podia ser a Leiane que esqueceu a letra. E que isso ia acabar com as chances das garotas irem pra final. E quando elas performam na segunda vez, que elas cantam If I Were a Boy, o povo só falava, espero que ela não erre de novo. Espero que ela não tire as chances das meninas irem pra final. Então, na época, eu ficava assim, por quê, né? Não entendia muito bem o que acontece e a gente conversando hoje, nem precisa falar, né? Que é um caso clássico de racismo. Se tiver futuro no programa, a gente não sabe ainda se vai ter programa no que vem ou não. Está renovado, mas né, para cancelar é um pulo. Vocês acham que todas essas exposições, todos esses casos vão ter um impacto no programa? E que mudanças vocês acham que seriam boas de se ver? Me volta. Eu não acho que muda, até porque até tu falou no começo do programa sobre Unreal, não foi Unreal? Foi. Que reality show era entreter. Então, se eles acharem uma brecha para atacar algum participante, eles vão atacar, e se for negro, melhor ainda. É aquela coisa, revolta. Mas uma sociedade racista faz isso, né? Então, é esperar pra ver. Olha, eu concordo com o Nivaldo, que não vai, até porque o programa perdeu a relevância que tem. A gente sabe que para eles arranjarem uma polêmica grande para tentar ser relevante de novo, é um pulo. E eu chego a apostar que se tivesse X Factor esse ano, tipo, não tivesse cancelado, o coronavírus não tivesse dado as caras, se essa exposição da Misha tivesse caído na semana live, sabe? A gente sabe que a cara de pau do Simon será o ponto da semana seguinte. Eu acho que ela não iria, mas dele fazer de tudo pra ter a Misha performando, pra ele fazer um pedido de desculpas. Ou não, porque é ou cara pior, dele fazer isso. fazer uma Black Week. Não, eu ia falar
isso. Eu tenho certeza que ele faria um Black Aí a gente sabe a faria. resposta, porque assim, isso seria porque ele tá arrependido? Assim, não, isso seria pra ele fazer audiência em cima de um assunto do programa. A gente sabe que não tinha ninguém arrependido aí. Ele seria só capitalizando em cima da situação. Mas eu tenho certeza que ele estaria tentando trazer a Misha e fazer alguma outra coisa. Reggae and Bully pra cantar, faria essa coisa mais prática. Eu acho que concordo com o Nivaldo e com o Rich. Eu acho que não é uma coisa que não se muda no. Ele tá preocupado com outras coisas e etc. Mas eu penso que pela primeira vez em muito tempo eu tô vendo coisas que nunca foram faladas e nunca foram mudarem. Não sei se vocês acompanham, por exemplo, tem um caso de um time de futebol americano nos Estados Unidos, que é o Washington Redskins, que Redskins é um nome que se refere aos nativos de lá. E é uma palavra pejorativa. E há anos eles pedem para mudar o nome. E nunca muda, fala que é da história, etc. Esse ano, pela primeira vez, acionistas falaram que se não mudar o nome, eles vão tirar o dinheiro do time. Então, assim, obviamente, é um exemplo só, mas eu acho que, não sei, eu tenho uma esperança de que a gente pode ver algumas mudanças em área de entretenimento, porque existe pressão pública, sabe? A gente tem pessoas mais jovens mais engajadas, e eu não sei se eu espero que uma mudança de público possa provocar isso. Tem pesquisas mostrando que essas manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos e que foram para outros países foram as maiores manifestações que a gente já teve na sociedade. É muita gente. E eu acho que pode ter, não mudar tudo, acabou o racismo. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que pode ter algumas mudanças efetivas na mídia. E eu acho que não vai ter espaço mais para certas coisas. Porque as pessoas não vão permitir isso. O público não vai permitir. Bom, é uma impressão que eu estou tendo porque eu nunca vi certas coisas que estão mudando mudarem, sabe? Estão discutindo até episódios específicos Tem um episódio de uma série que a personagem estava usando que foi tirado, que a personagem usava uma máscara facial e as pessoas falavam sobre blackface. E as pessoas falam, não, mas isso não era blackface, era uma máscara facial. Aí você lê sobre o que o episódio era o primeiro episódio que aparecia uma personagem negra, sabe? Era obviamente uma questão em cima disso. Então essas coisas estão sendo discutidas de uma forma que eu nunca tinha visto ser discutida, sabe? E eu acompanho comunicação, né? Eu sou formada em comunicação e entretenimento há muitos anos. Então eu acho que, não sei, às vezes a gente pode ter pequenas mudanças, né, no entretenimento, forçadas, sim, mas pode estar acontecendo. O X Factor eu não espero nada, mas no geral eu acho que a gente pode estar acontecendo. Eu acho bom que Laura é a parte que passa a credibilidade do podcast, porque já alguém ia Sim, total. coisa pra área da gente, né? Nesse tipo, porque Não, a Laura entra com isso, Tonho é qualquer processo que a gente receber e eu só sou aquela pessoa o quê? Que faria dinheiro com isso, porque eu não tenho o que empregar aqui comigo. Eu sou apenas um professor. Eu já quero dar o spoiler da semana que vem, porque eu quero deixar. Assim, a gente viu que esse assunto é bem pesado, né? Assim, é um assunto bem pesado, bem reflexivo. Aí no nosso próximo episódio do podcast, o Nivaldo tá de volta, porque a gente vai dar uma pausa do X Factor, mas vai continuar falando com coisa relacionada, que a gente vai falar do Eurovision, né, Nivaldo? Você já preparando aí, porque a gente vai sugar tudo de você, de Eduardo Lobo, que a gente chamou pra gravar com a gente, porque a gente quer mostrar o Eurovision. Quem quiser já chegar com um pouco de conhecimento, assistam a história de Fire Saga, que tá na Netflix, gente, porque eu não vi ainda o filme, mas eu vou ver essa semana pra comentar Nivaldo, no podcast. Leiam os meus posts, sai toda segunda-feira no xfactorbrasil.com.br. Você vai assistir, vai comentar com a gente, porque você vê que todas as músicas do filme gritam Eurovision. Ai, amo. Alguns amigos já chegaram falando que o filme é a minha cara. Então, vem aí a Delia's Language. A sua cara mesmo. Gente, então, por hoje é só, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão aí.
Espero que isso ajude todo mundo a crescer em alguma coisa, a perceber mais as nossas atitudes, né, com o que a gente fala, com o que a gente apoia, porque às vezes a gente não percebe na hora, mas depois a gente vê o nosso erro, a gente vê que a gente pode melhorar sempre, né? Por hoje é só. Daqui a 15 dias nós estamos de volta, o Nivaldo vai estar com a gente de novo aí, falando sobre a Eurovision, como o Rito já falou. E é isso. Tchau, dei tchau aí, galera, e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo espaço. Tchau, e sigam a gente nas redes sociais.